Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à nossa quinta videoaula das nossas lições de jovens, faixa etária de jovens, onde estamos estudando durante esse trimestre acerca do encorajamento, instrução e conselho, alcançando uma vida cristã feliz com os ensinos do Salmo. E hoje estaremos estudando a nossa lição de número 5, baseado no Salmo de número 24. A lição de hoje traz o seguinte assunto: prestando um culto santo a Deus. Prestando um culto santo a Deus. Nosso texto principal, Salmo 24, verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. O resumo da nossa lição: a nossa vida deve estar plenamente em coerência com os valores do Deus que tributamos, reverenciamos e adoramos. A nossa vida deve estar plenamente em coerência com os valores do Deus que tributamos, reverenciamos e adoramos. Texto bíblico que é o nosso texto base para a nossa lição hoje. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Verso 2. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Verso 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Verso 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Verso 8. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Verso 10. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. A nossa introdução. A presente lição é um estudo a respeito do Salmo 24. Veremos o contexto em que este salmo foi produzido, sua estrutura e como ele mostra duas realidades no contexto de um culto. Primeira realidade, Deus como objeto de adoração. Segunda, adoradores que tributam adoração a Ele. Nesse sentido, perceberemos que o Salmo 24 tem muito a nos auxiliar na prática do culto a Deus em nossas igrejas locais. É um salmo muito atualíssimo na sua prática. Primeiro tópico: o Deus Todo-Poderoso é o objeto de nossa adoração. Vamos ver o contexto do Salmo 24. Acerca do Salmo 24, a maioria dos estudiosos o remonta ao contexto da chegada da Arca da Aliança, a tenda preparada no Monte Sião, no período do reinado de Davi. É verdade também que o Salmo tem sido classificado na categoria dos messiânicos devido à ênfase dos versículos 7 ao 10. Entretanto, o nosso estudo se dará na perspectiva de considerar o Salmo adequado para uma ocasião litúrgica, uma ocasião onde estaremos ministrando culto ao Senhor nosso Deus. Liturgia significa o conjunto de elementos e práticas de um culto. Por isso, o classificamos na categoria de um salmo litúrgico, né? Seu apelo litúrgico nos auxilia na prática do culto moderno, ou seja, do culto da atualidade. Assim, podemos estabelecer a seguinte estrutura do Salmo 24. Primeira estrutura, a verdadeira natureza da adoração. E, segundo, a coroação do rei. Na primeira estrutura, a natureza da verdadeira adoração, podemos subdividi-la em duas partes. O objeto da adoração, que é o Deus Criador,
e a vida de quem adora. Quer dizer, na adoração tem que haver duas coisas verdadeiras. Primeiro, um Deus verdadeiro, que é o único Deus criador do céu e da terra, e um adorador verdadeiro, um adorador genuíno, que preste culto ao Senhor seu Deus de acordo com a vontade dele. Neste primeiro tópico, abordaremos os versículos 1 e 2 e os versículos 7 ao 10, pois dizem respeito ao objeto de devoção e adoração do crente. Segundo subtópico, Deus é soberano. O primeiro versículo atesta que o mundo e tudo que nele habita pertencem a Deus, pertence ao Senhor. Foi Deus mesmo que fundou a terra sobre os mares e a estabeleceu sobre os rios. Esse Deus é o objeto de adoração na tenda de Israel. Como estabeleceu o mundo e tudo o que nele há, Deus formou a nossa vida. Deus nos forjou segundo a sua vontade. Somos feitura sua. Nós somos criação direta do Deus Todo-Poderoso. É a Ele, portanto, que devemos louvar, e que devemos adorar e que devemos servir. É a Ele que devemos prestar culto. Lembra do que o Senhor Jesus falou para Satanás no dia em que o diabo foi tentá-lo no deserto? Quando o diabo exige que o Senhor Jesus se prostre e adore para que possa receber todas as coisas que segundo ele lhe foi dado, o Senhor Jesus responde para ele: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás, ou só a ele prestarás culto. Toda criatura, todo ser que existe deve prestar culto e adorar ao único Deus verdadeiro. Não somos onipotentes, não somos onipresentes, nem tampouco oniscientes, mas Deus é tudo isto. Somos limitadíssimos, mas o Senhor é ilimitado. Somos finitos, o Senhor é infinito. Ele é alfa e é ômega, ele é o princípio e é o fim. Ele é um Deus eterno. Portanto, a criação, toda criatura, ao se chegar diante de Deus para adorar, deve ter isto em mente, deve estar consciente de que está diante de um ser totalmente, completamente, absolutamente soberano em todos os aspectos que se possa imaginar, e além da nossa imaginação, Deus está acima de nós, não somente pelo fato de imaginarmos que Ele está acima das nossas cabeças, em um céu bem alto e bem longínquo, acima das estrelas, mas em todos os aspectos, em todas as características, o Senhor está acima de nós. Terceiro subtópico, a coroação do rei. É possível contextualizar esses versículos a um chamado ao povo diante das portas da tenda que se tornou templo. O pastor George Wood, em sua obra sobre Salmos, diz que nos versículos 3 ao 6, que foi lido aqui no nosso texto inicial, o adorador está fora do templo, mas nos versículos 7 ao 10 ele está dentro da área do templo. É o Senhor forte, poderoso e Rei da glória entrando no templo. Como cristãos também aplicamos os versículos 7 a 10 à messianidade de Jesus Cristo, a entrada do Rei da glória ao reino de Deus. Nosso Senhor é o Rei da glória, o Emanuel, isto é, o Deus conosco, Deus que se tornou homem, que se fez homem, como está em Mateus capítulo 1, verso 23. Embora tenha sido humilhado como a morte na cruz, Deus exaltou a Jesus Cristo soberanamente, dando-lhe um nome que é sobre todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Desta forma, o Salmo 24 nos ajuda a adorar o Deus Filho, Jesus Cristo. Eis o elemento cristocêntrico do culto cristão. Um culto onde Jesus Cristo é o centro é um culto cristão.
Um culto aonde o homem é o centro, onde qualquer outro ser outra coisa é o centro, não pode se dizer que é um culto cristão. Nele experimentamos um pouco do reino eterno de nosso Senhor, quando um dia será implantado neste mundo por Ele mesmo e de uma vez por todas. A característica do reino de Deus é marcante, porque o reino de Deus é um reino que nunca terá fim. Vamos ler alguns versículos aqui no Apocalipse, capítulo de número 20 e versículo de número 2 ao versículo 7. Está escrito o seguinte: Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse está mostrando o reinado de Cristo no milênio, e daí para frente, por toda a eternidade, Cristo será o Rei da Glória. Segundo tópico, como se apresentar diante de Deus em santo culto. Primeiro, pureza de coração. É o que está escrito no versículo de número 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. São essas pessoas que têm acesso à presença de Deus no culto. O versículo de número 3 se inicia com a seguinte pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Em outras palavras, quem pode entrar no templo e receber a bênção do Senhor? O versículo 4 responde: o limpo de mãos, o puro de coração, que não tem vaidade, nem pratica o engano. Deus aborrece, Deus abomina o engano. Deus quer que sejamos verdadeiros. Deus odeia o engano. Deus é verdadeiro e quer também que os seus filhos, que os seus servos sejam da mesma forma verdadeiros. Esta palavra também nos faz lembrar do que está escrito em Mateus capítulo 5, dentro aqui do texto onde fala sobre as bem-aventuranças. Dentro do contexto aqui das bem-aventuranças, existe uma bem-aventurança que nos diz o seguinte: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então nós precisamos sim termos o coração limpo da maldade, para que possamos ter acesso à presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos vendo que existe um Deus puro, perfeito, que quer que o seu povo se achegue a Ele e que lave as mãos, como diz a palavra do Senhor. Lave as mãos, pecadores, e assim se chegue à presença do Todo-Poderoso. Todas estas características são esperadas do jovem adorador que entra no templo para cultuar a Deus. Tem muita gente que se conforma, com o mundo. Estamos hoje ministrando uma lição voltada para pessoal na faixa etária aí da sua juventude, a partir dos 18 anos, né?
aonde muita gente diz, não, é assim mesmo, o jovem é assim mesmo, tem muita energia, tem muito vigor, e se conforma com uma vida de pecaminosidade. Porém, a nossa lição está deixando claro que para adentrar a presença de Deus, para ter uma intimidade, um relacionamento, para cultuar a Deus, para adorar o Senhor e ser aceito, é preciso que seja limpo de coração. Porque essa palavra não está referindo-se apenas a idosos, mas a todas as pessoas em todos os dias da sua vida, independente se está na fase, né, de criança, de adolescência, de juvenis, juniores, jovem, adulto, todos. Todo adorador precisa ter consciência de que o objeto da sua adoração, que é o Todo-Poderoso, é digno e merecedor de uma adoração genuína, partindo de um coração genuíno, né, e de uma vida dedicada a Ele. É um tipo de vida em que o adorador renuncia o próprio eu para entronizar a Deus em seu coração. Vamos ver Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, versículo de número 37 ao 39. Está escrito o seguinte: E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui nós temos um mandamento que nos chama a atenção: amar a Deus. Só podemos honrá-lo, obedecê-lo, servi-lo, se o amarmos de verdade. É um estilo de vida que tem consequências práticas para fora da área do templo, ou seja, nos reunimos para adorar, devemos fazer isto em temor e santidade. Saímos do local da adoração, a vida, o estilo de vida do adorador deve continuar glorificando a Deus. Ou seja, glorificar a Deus não é somente dentro do templo, no momento do culto, na presença do Senhor, abrindo a nossa boca e expressando nosso sentimento por brados de glória a Deus e aleluia. Adoramos a Deus, honramos a Deus, glorificamos a Deus quando vivemos um estilo de vida que o glorifique. São nossas ações, essas decisões e escolhas que vão estar glorificando a Deus. Segundo subtópico, bênçãos e justiça de Deus. Os versículos 5 e 6 trazem uma promessa. O adorador que age de acordo com os versículos 3 e 4 receberá bênçãos de Deus e sua justiça para a salvação. Nesse sentido, esses adoradores são os que buscam a face de Deus. Sim, o adorador é chamado para se apresentar diante do Altíssimo para adorá-lo, buscá-lo e exaltá-lo. Existe um chamado para todos nós, existe um chamado aí para os nossos jovens, que encontramos em Romanos, capítulo de número 12, e verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Quer dizer, Deus tem compaixão. Aproveita a bênção, aproveita a compaixão de Deus e apresentem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O jovem precisa ter isto em mente, em sua consciência. Nosso corpo, devemos cuidar e zelar dele para apresentarmos a Deus o nosso corpo. Deus, estou aqui de corpo, de alma e de espírito perante a face do Senhor. Que esteja, Senhor, agradável a Ti. Portanto, não podemos fazer o que o mundo sugere que a gente faça com o nosso corpo, porque o nosso corpo existe para glorificar a Deus. Deus criou ele com esse propósito. Então, honremos a Deus no corpo, andando e vivendo em santidade. É tempo de subir ao monte do Senhor. Terceiro subtópico. O Salmo 24 nos chama a subir ao monte do Senhor. O Novo Testamento aprofunda a compreensão do templo de Deus, porque hoje
O Espírito Santo nos impulsiona a glorificar a Cristo. João capítulo 16, versículo de número 14. Passamos aqui a leitura. 16, verso 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito do Senhor nos impulsiona a glorificar a Cristo. Ele glorifica a Cristo, falando de Cristo, testificando dele em nossos corações por meio da sua preciosa palavra. O escritor aos Hebreus diz que, Hebreus 10, versículo 19 e 20, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Em Cristo, podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Nesse sentido, o jovem que sobe ao monte do Senhor, o jovem que vai à presença de Deus, o jovem que comparece diante do Todo-Poderoso, vive integralmente um estilo de vida de um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador vive para adorar, bendizer e glorificar a Deus com todo o conjunto do seu ser, integralmente, corpo, alma e espírito. Terceiro tópico e último, o culto, a expressão visível do divino na terra. Primeiro subtópico, o culto a Deus. Basicamente, o culto a Deus é o momento em que tributamos, reverenciamos e adoramos a Deus num templo, numa igreja local. Embora os cristãos entendam teológica e doutrinariamente que a adoração não mais está restrita à área geográfica, porque João 4:24 deixa isso bem claro para a gente, que Deus não está presente apenas lá no templo, apenas no local da reunião. Desde os primórdios nos reunimos no local visível para cultuar a Deus e cumprir as duas ordenanças de nosso Senhor, que é batismo e logo após a ceia do Senhor. Nesse momento entendemos que Deus se encontra conosco em culto, pois o louvamos, intercedemos, esperamos que Ele fale conosco por meio da exposição da palavra de Deus. E experimentamos um compartilhamento dos dons espirituais para a edificação do povo de Deus, conforme aparece em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 4 ao 11, que o Espírito, segundo a sua vontade, distribui a cada um os dons como ele quer. Logo, o culto cristão é um momento de grande devoção espiritual, de maneira congregacional. Ou seja, o que o autor da lição está querendo dizer nesse texto é que existe. A Bíblia hoje, no Novo Testamento, deixa claro para a gente que a gente pode e devemos adorar ao Senhor, e isso pode ser feito em qualquer parte do mundo. Aonde você estiver, é possível sim adorar a Deus. Mas existe outra coisa também, que é um princípio bíblico que não deve ser quebrado. Não deve ser quebrado. Que princípio é esse? O princípio da necessidade da reunião dos membros do corpo de Cristo em um local para adorar juntos e para aprender juntos da palavra de Deus. É aí onde sentimos a necessidade e estimulamos os irmãos a se reunirem, seja num templo, seja num salão, seja na casa de alguém, porque as igrejas lá no princípio também funcionavam nas casas dos irmãos, não tinha templo, não, havia muita perseguição, era improvável a construção de templos se a igreja estava sob perseguição. Então havia casas onde os irmãos daquelas cercanias, daquelas redondezas ali se juntavam na casa de alguém para cultuar a Deus junto, porque é muito bom sentir a presença de Deus, mas é muito bom quando isso ocorre em comunidade, juntos, porque individualmente somos membros do corpo de Cristo, mas coletivamente formamos este corpo, e é muito bom porque aí temos a oportunidade de colocarmos em prática o amor a Deus e também o amor ao nosso próximo. Segundo subtópico, a importância da liturgia. De maneira geral, podemos conceituar a liturgia como a forma de um culto a Deus, como a forma que um culto a Deus é conduzido.
Nesse caso, de acordo com a sua história, a igreja local pensa nos cânticos, na linguagem a ser usada, nos gestos e toda forma audível e visível que contribuirão para o bom andamento do culto. Naturalmente, a liturgia traz uma ideia de ordem. Ela deve ser espontânea no sentido do que o apóstolo Paulo ensinou. Quando ele diz, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, quer dizer, ensinamento, né? Tem revelação, tem língua, tem interpretação. Aí você já vê a manifestação dos dons. Faça-se tudo para edificação. Ou seja, tudo que se faz numa igreja, num templo, tudo que se faz numa reunião de cristãos, deve ser feito com um propósito. Primeiro, glorificar a Deus e, dentro desse propósito de glorificar a Deus, edificar os demais. Assim, podemos dizer que a liturgia das igrejas, no geral, tem os seguintes elementos: oração inicial, cânticos congregacionais, momento de intercessão, quer dizer, um momento de oração, leitura oficial das Escrituras, momento ali da oferta, pregação da palavra de Deus, apelo, um convite às pessoas a entregarem as suas vidas a Jesus e a oração final e a bênção apostólica. Aqui é um modelo litúrgico. Claro que nem todos os ministérios seguem ou têm a liturgia desta forma. Porém, não existe uma regra exata na Bíblia para dizer tem que ser feito assim, 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 assim. Contanto que haja sinceridade e prudência no que se está fazendo e procuremos ajustar as nossas práticas no culto o mais próximo possível da palavra de Deus, visando a glorificá-lo e visando também a edificar as pessoas que ali estão presentes. Essa ordem pode variar de acordo com a região do nosso país e de acordo com a liderança da igreja, claro. Terceiro e último, para finalizarmos, terceiro subtópico. Como devo me preparar para o culto? De acordo com o Salmo 24, nosso culto e sua liturgia devem nos levar a adorar a Deus em espírito e em verdade. Aqui, espírito e verdade tem a ver exatamente com a disposição de estar inteiro, completo, no ato de adoração. Sabendo, estando consciente do que se está fazendo. O que estou fazendo aqui? Romanos 12, versículo 1 vai dizer para nós isso. O que estou fazendo aqui? Devo estar aqui, estou aqui com um propósito. Qual que é o meu propósito aqui? Adorar o Senhor. Não podemos estar presentes de corpo, mas ausentes de mente. E eu posso aqui abrir um parêntese muito importante. Por que muitas vezes nós somos levados a aconselhar os nossos jovens, por que não dizer a igreja de modo geral, a não fazer uso das redes sociais no momento do culto? A resposta é simples. Por que aconselhamos às vezes a igreja a não fazer uso de celular no momento do culto? Porque o momento é de cultuar a Deus. Não é momento de comunicar-se com as pessoas lá fora. Não é momento para tratar de outros assuntos. Momento de estar diante do Senhor. Então, se estamos no culto, mas estamos trocando mensagens com quem está lá fora, ou até mesmo com quem está dentro daquele local, nossa mente não está em Deus. Se a nossa mente não está em Deus, então eu estou presente de corpo, mas estou ausente de mente. O culto não acontece por causa da liturgia, mas por causa dos adoradores. Não é só seguir um conjunto de regras que ao seu final podemos dizer, acabei de cultuar. Cultuamos quando nós de coração nos colocamos diante do Todo-Poderoso. Nesse sentido, toda a nossa memória, atenção, imaginação, pensamento e linguagem devem estar voltados para o que estamos fazendo.
prestando o santo culto a Deus. No momento do culto, estamos subindo ao monte do Senhor. Por isso, devemos ser participantes ativos do período cultico. Entoar os cânticos a Deus, suplicar a Deus na oração congregacional, receber a palavra de Deus com toda a reverência e quebrantamento. Um culto pode mudar a trajetória de uma vida. Um culto onde as pessoas estão reunidas diante de Deus pode livrar pessoas da morte, tanto física como espiritual. Quando as pessoas se reúnem de verdade, com inteireza de coração diante de Deus, pode livrar pessoas do suicídio, pode livrar pessoas da destruição e de vários males que podem acometer a vida humana, porque estão diante de Deus. E o nosso Deus é Deus de vida, é Deus de vitória. Portanto, concluímos dizendo que o Salmo 24 mostrou que Deus é o objeto de nossa adoração e nós vivemos para adorá-lo. Nesse sentido, temos um compromisso ético com Deus e com nós mesmos que expressa a nossa vida de culto a Deus. O momento em que passamos em comunhão, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, pode alterar por completo a trajetória da nossa vida. Portanto, cultuar a Deus com os nossos irmãos se torna o melhor ato do mundo. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo.